professor Marques Roberto, da UFPR, foi também professor da Uninter. Vai falar sobre a regulamentação dos serviços de água e esgoto no século XIX, uma abordagem sobre o desempenho institucional da Câmara Municipal de Curitiba. Me diverti muito lendo seu trabalho. Passo a palavra, né? Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar esse assunto. Inclusive, tenho que me controlar aí para não fazer muitas piadas, né? Porque foi bem divertido mesmo, né? Bom, boa tarde a todos, né? Quero agradecer também a oportunidade, né? Mais uma vez, né? Da Escola do Legislativo. E bom, o tema que eu vou trabalhar, o tema objeto, ele destoa um pouco, né? Dos trabalhos aí que foram selecionados, né? Até por ser um episódio histórico, né? Por tratar de não é um tema atual, né? Não é da atualidade, né? Compreende esse período de 1871, 1900, especificamente sobre os serviços de água e esgoto em Curitiba, né? Serviços esses que, nesse período, tiveram uma participação interessante da Câmara Municipal, né? Houve uma municipalização desses serviços nessa época. Então, antes de adentrar ao tema e ao objeto, né, especificamente, é interessante chamar a atenção para a questão do saneamento ambiental hoje, né? No Brasil do século XX, né, hoje, assim, o saneamento ambiental pode ser definido, né, como nós da sociologia, né, chamamos enquanto fato social, né? Há um consenso em torno do saneamento, né? Ninguém é contra, né? Qualquer pessoa que você conversa, né, em qualquer lugar, na rua, aqui, ninguém vai ser contra, né, a questão do saneamento, né? O que seria, né, qual que seria a definição atual, né, de saneamento hoje, né? Então, o saneamento ele é definido como um conjunto de serviços, né? O abastecimento de água tratada, né, e própria para o consumo, o manejo de águas pluviais, o sistema de esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos, a limpeza urbana e o controle de agentes patogênicos, né, controle de zoonoses. Então, esse conjunto de serviços ele é um consenso na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, né? Isso tomando como referência a realidade brasileira. Então, ninguém é contra. Então, isso é devido ao advento da sociedade urbana industrial, né? A partir do momento que esse modelo de organização social passou a ser a referência, né, para o nosso país, né, demandas sociais passaram a emergir, né, do ponto de vista cultural, econômico, social, né? Então, a questão do saneamento passou a ser uma necessidade, né? A produção industrial gerou essas demandas, o estilo de vida urbano, né, gerou essa demanda também. E então esse consenso passou a ser construído a partir, né, dos problemas sociais que emergiram dessas novas demandas, desse novo modelo de organização social que passou a ser referência no Brasil. Mas nem sempre foi dessa maneira, né? No século XIX, né, esse consenso ele passou a ser construído a partir aí do início do século XX, mas até então o termo saneamento ele não existia, né? Ninguém falava sobre isso, né? Mas existia a questão do abastecimento de água e da coleta de esgoto, e ainda de uma maneira muito difusa, né? Esses temas eles eram levantados a partir dos problemas que a ausência desses serviços acarretava, né? Então, né, os surtos de doenças, né,
mau cheiro, né, todas os problemas, né, da falta de infraestrutura, né, que envolvia aí, né, a questão, né, da ausência de saneamento. Então, no Brasil, esses dois serviços nessa época eram pensados separadamente, né? Nunca se pensou nessa época, né, não se pensava abastecimento de água e coleta de esgoto enquanto um conjunto, né, de maneira conjunta, né, mas separadamente. Então, entre 1857 e 1877, em São Paulo, foi construído o primeiro sistema de água encanada. Em Porto Alegre, em 1861. No Rio de Janeiro, em 1876. Né? Sobre coleta de esgoto, se a gente for pensar hoje, né, o que seria o esgoto sanitário? O esgoto sanitário, segundo a definição da norma brasileira 9648, é o despejo líquido constituído de esgotos doméstico e industrial, de água de infiltração e contribuição, o despejo líquido constituído de esgotos domésticos e industrial, água de infiltração e contribuição pluvial parasitária. Né? Até a segunda metade do século XIX, né, o esgoto, os resíduos domésticos, eles eram depositados em barris e à noite eles eram jogados ou no mar, ou em rios, ou em fossas rasas, né, em buracos rasos, para que os dejetos, né, esses resíduos fossem, né, eram descartados nesses buracos. Né. As pessoas que faziam, né, esses despejos eram trabalhadores escravizados, chamados de tigres, né, que carregavam, né, esses barris. Inclusive, esse nome, tigre, era devido à sujeira que escorria desses barris e que manchava a roupa dessas pessoas, né? Então, era um trabalho típico de trabalhadores, né, direcionado para trabalhadores escravizados, né? Então, essa precariedade, né, especificamente falando da ausência de sistema de esgoto, chegou a causar um impasse internacional, né? A Inglaterra e demais nações aí europeias ameaçaram tirar o Brasil da rota, né, de atracação, né? Porque como não havia esse sistema de coleta de esgoto, né, havia um receio dessas nações de contaminação, de levar doenças, né, que a tripulação, né, dos seus navios carregassem doenças, né, do Brasil para a Europa. Então, houve essa ameaça, né, de tirar o Brasil, né, das rotas de atracação, e isso fez com que o Dom Pedro II contratasse técnicos ingleses, né, havia também esse interesse, né, ocorreu esse interesse também, para criar, né, um sistema de coleta de esgoto nos portos, especificamente, né, os principais portos no Rio de Janeiro e em São Paulo. E isso aconteceu, e em 1879, tomando como referência o projeto do engenheiro estadunidense, o George Edwin Warren, ele inventou, né, ele criou um sistema separador absoluto que separava, né, o esgoto doméstico do esgoto das águas pluviais, das águas de chuva. Em 1912, esse sistema passou a ser adotado como obrigatório no Brasil por meio do engenheiro civil Saturnino de Brito, né? Então, você tem toda uma trajetória, né, da questão da coleta do esgoto no Brasil, e veja, 1912 já é século XX, já é um outro contexto, né, que isso passa a ocorrer. Então, esse panorama histórico abriu espaço para a construção desse consenso, né? Paulatinamente, esses serviços
foram compreendidos enquanto elementos fundamentais, né, e, com o passar do tempo, somaram-se aqueles outros serviços, né, que eu citei, né, a questão da limpeza urbana, do controle de zoonoses, do manejo de águas pluviais, e o que compõe hoje, né, aquilo que a gente conhece como saneamento ambiental, e que ninguém encontra, né, uma fundamental aí unanimidade, né. No entanto, né, como eu já falei, a passagem do século XIX para o século XX, especificamente a questão da água e do esgoto, era uma coisa muito difusa, né? As pessoas não sabiam exatamente o que era. O importante era ter água, né? E o importante era se livrar, né, dos resíduos produzidos, né? Então, Curitiba, né, participou desse processo, né, também se envolveu nesse processo. Então, as iniciativas de controle, financiamento, implantação e regulamentação desses serviços, né, de água e esgoto em Curitiba, né, ela revelou aí interações aí bem significativas, envolvendo instituições e indivíduos nessa época, né, de 1871 a 1900. E, nesse sentido, a Câmara Municipal ela exerceu aí um papel interessante. Só que, antes de falar da Câmara Municipal, é interessante chamar a atenção para alguns aspectos da trajetória desses serviços no município. Então, o abastecimento de água, né, nesse período, ele era fomentado pelos chafarizes públicos, né, isso no Brasil inteiro, né? Então, em 1871, Curitiba, seguindo o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, construiu o seu primeiro chafariz público, né? Antes disso, o abastecimento se dava por fontes, por bicas, né, da água que ficavam, né, no centro de Curitiba, mas as autoridades, né, o governo provincial da época, se agilizou e, né, viabilizou a construção do seu primeiro chafariz público, e esse chafariz foi construído no Largo da Ponte, lugar que hoje é a Praça Zacarias, né? O chafariz está lá até hoje, né? Então, naquela época, tem uma foto, né, logo após, né, a construção do chafariz, né? Então, foi considerado uma obra grandiosa, assim, né? O chafariz era algo assim muito arrojado, muito moderno, né, naquela época, né? E a Praça Zacarias era assim, né? Era o Largo da Ponte, né, que, né, mais tarde chamado também Largo Zacarias. E essa água era proveniente de uma fonte, né, do Campo Olho d'Água, que ficava na Praça Misericórdia, que é o lugar onde fica a Praça Rui Barbosa hoje, né? Foi feito um encanamento, né, um encanamento de cobre, que dessa fonte seguia até o chafariz. Essa obra ela foi planejada, executada pelo engenheiro Antônio Rebouças Filho, né, que até dá o nome da rua, Engenheiro Rebouças, que é o endereço da Sanepar hoje. E essa obra ela foi autorizada pelo presidente provincial da época, o Venâncio José de Oliveira Lisboa, né? Inclusive, na época, houve uma desconfiança muito grande por parte do presidente Venâncio Lisboa, pelo fato do Antônio Rebouças ser negro, né? Havia toda, né, ainda a questão da escravatura, então isso gerou muita desconfiança, né? E, né, o próprio orçamento da obra, né, ficou aquela dúvida se isso daria certo, né, sob o comando aí de uma pessoa negra, né? Mas a obra foi um sucesso, né, e se tornou a principal fonte de água potável, né, naquela época. Mas, em 1877, a cidade cresceu, né, nesses anos, e precisava melhorar, né? Se tornou insuficiente apenas um chafariz, e começou a se pensar num primeiro sistema de água encanada para a cidade.
Só que esse pensar o sistema era literalmente pensar mesmo. Eram estudos que seriam feitos para, teoricamente, fazer um projeto para depois ser implantado, né? Então, isso começou com o primeiro engenheiro, né, a pensar esse projeto, foi o Gottlieb Eiland, que é um engenheiro alemão, né, que foi contratado pelo então presidente da província, o Adolfo Lammennia-Lins, né? Esse projeto ele não se concretizou, né, nem o estudo, né, foi terminado. 3 anos mais tarde, em 1880, né, um novo projeto foi pensado, né, por esse mesmo... um outro projeto foi pensado já sobre a agência de um outro presidente, né, o João José Pedrosa, né, dois engenheiros, né, pensaram, né, fizeram esse estudo, né, que era considerado os estudos necessários, né, para esse sistema, que é o Joaquim Rodrigues Antunes e o Edson Mendes Gonçalves. E nesse projeto foi a primeira vez que se pensou, né, teve a ideia a concessão de privilégio, que nada mais é que a exploração do serviço de abastecimento por uma empresa privada, né, coisa que, depois da metade do século XX, passou a ser uma referência, né, e que hoje é o que orienta boa parte das empresas, né, de saneamento no país, né. Então, essa análise ela foi concluída em 1883, né, e entregue, era um outro presidente de província, né, da província, era o Carlos Augusto de Carvalho, e ele rejeitou essa proposta, né. Então, no seu relatório, o Carlos de Carvalho fala o seguinte: por efeito do contrato celebrado com a província, o engenheiro Joaquim Rodrigues Antunes apresentou os estudos feitos para o abastecimento de água potável à capital. Creio que, à vista do orçamento das obras, que se eleva a 880 contos de réis, por enquanto não será prudente adaptar o projeto que foi remetido à Diretoria de Obras Públicas para dar o parecer. Ou seja, o projeto foi rejeitado, mas um novo formato, um novo destino foi dado para a questão aí do abastecimento, né? Nesse mesmo relatório, o Carlos de Carvalho continua: o abastecimento de água potável é um serviço de natureza municipal, né, não devendo o governo provincial chamá-lo a si. A Câmara Municipal, restaurado seu crédito, poderá, com vantagem, empreender trabalhos mais modestos que os apresentados. É uma necessidade indeclinável. Ou seja, o pepino foi passado literalmente para o município, né? E especificamente para a Câmara Municipal, né? A Câmara Municipal que dê conta, que planeje, que execute esse serviço. O governo provincial, né, não tem mais nada a ver. Isso é uma obra muito cara e a ideia, né, do empreender, né, essa ideia que se difunde tanto hoje, né, empreenda, né, trabalhe, né, não reclame, trabalhe, não é algo tão antigo assim, né? Então não é algo tão novo assim, né? E nessa época esse discurso já fazia parte da agenda, né? Então, a Câmara Municipal, isso aconteceu em 1883, mas a Câmara Municipal ela só vai, né, formalizar essa responsabilidade, essa administração, em 6 de abril de 1885. Né? Então, no trabalho, eu chamo a atenção para esse período, 1871, 1900, mas a Câmara Municipal, especificamente, ela passa a atuar só em 1885. Daí a necessidade de chamar a atenção para aspectos gerais, né, da trajetória histórica, né, desses serviços no município, que até 1885 tinha o governo provincial enquanto gestor, né, enquanto responsável pela implantação e planejamento e regulamentação
desses serviços um tanto dispersos, difusos, né? Não muito definidos, né? Não diria nada definidos. Mas, então, em 6 de abril de 1885, a Câmara Municipal ela celebrou um contrato com o engenheiro Fernando de Matos, e a ideia era implantar um sistema que aproveitasse as águas do rio Barigui para abastecer a cidade, né? E esse projeto também era no campo teórico, era um planejamento e que fracassou, né? Não foi para frente, né? E assim, logo após o fracasso desse projeto, né, da primeira iniciativa municipal propriamente dita para o abastecimento e coleta de esgoto em Curitiba, é possível identificar assim diligências assim um tanto insólitas da Câmara Municipal a respeito do tema, né? Por exemplo, em 10 de setembro de 1885, né, vou citar uma ata, né, de uma sessão aqui da Câmara Municipal. Na sessão da Câmara Municipal de 10 de setembro de 1885, o vereador João Taborda apresentou uma indicação pedindo melhorias na caixa d'água que abastecia o chafariz das Zacarias, né? Até aí ok. E, ao mesmo tempo, começaram a ser feitas gestões junto ao comendo dos soldados do 3º Regimento da Artilharia, no sentido de se moralizar as atitudes do soldado na Praça Misericórdia, onde se localizava a fonte. Praça Misericórdia, onde é a Praça Rui Barbosa, o Campo Olho da Água, que abastecia o chafariz da praça, né, do Largo da Ponte. Onde se localizava a fonte, já que estes, simploriamente, estavam utilizando o local como mictório, enviado no dia 14 de dezembro de 1885, pelo vice-presidente da Câmara de Vereadores, Nicolau Pinto Rebelo, ao comandante do 3º Regimento de Artilharia, tenente-coronel Manuel José Pereira Júnior, o ofício pedia necessárias e urgentes providências para coibir o abuso dos praças daquele regimento, né? Então, revela aí uma sensibilidade aí social muito grande aí, né, por parte da Câmara Municipal, né, uma preocupação aí com a saúde pública, né, do município, né, uma questão simbólica aí muito interessante, né? Então, esse é um exemplo assim de como essa questão era vista assim de uma não era clara, né, para as autoridades, né, de como tratar disso, né? Lembrando que para evitar assim leituras anacrônicas, né, a gente está pensando aí do ano de 1885, né? É uma outra compreensão, né? Não inexistia a compreensão que vigora hoje. Ocorreu também nesse período, né, no final aí dos anos 80 do século XIX, né, um impasse que envolveu, né, a Câmara Municipal, a população local e os chamados pipeiros ou aguadeiros, né? Nessa foto tem, né, ao lado do chafariz tem um pipeiro, né? As pipas eram barris de 600, com capacidade de 600, 720 litros, né, de água, e esses pipeiros iam de casa em casa, né, no município, vender água para as pessoas, né? As pessoas que não tinham como ir até o chafariz, né, abastecer os seus barrilotes eram barrilzinhos com 36 litros, né, compravam a água desses dos pipeiros, né, desses vendedores. Então, a Câmara Municipal ela promoveu um aumento de imposto nessa época, né? Foram sucessivos aumentos de impostos, né? E o barrilote, né, que para o consumidor final custava R$40, passou a custar R$100, né? E a população se revoltou com essa alta.
E daí é interessante a gente pensar, porque a população ela não se revoltou com a Câmara Municipal, ela se revoltou com os pipeiros. Inclusive, a Câmara Municipal ela mobilizou forças policiais para cuidar do chafariz, porque no chafariz aconteciam tumultos, brigas, né? Os caras saíam na porrada mesmo, assim, né? E então os pipeiros foram considerados os culpados, né? Então essa questão ela levanta assim uma incompreensão sistemática, né, da população daquela época em relação, né, à questão aí da atuação do legislativo municipal, né? Incompreensão é essa que a gente pode até enxergar até hoje, né? Então, naquela época, imagine, né, muito mais. Então, muitas brigas aconteceram por causa dessa questão aí do aumento de impostos. Esse clima ele só foi amenizado com a vinda de imigrantes poloneses para Curitiba, né? Especificamente as mulheres polonesas, né, que elas saíam das colônias, né, para o centro da cidade, né, e proximidades, em busca de trabalhos domésticos. Então, foi feito um cálculo, era mais barato contratar, né, a pessoa, os curitibanos da época, contratarem, né, um trabalhador doméstico, né, para fazer os serviços da casa, né, quem tinha condições, né, e fazer com que essa pessoa, né, fosse até o chafariz durante o dia para abastecer um barrilote e levar, né, para o domicílio, do que comprar o barrilote do pipeiro, né? Então, houve a migração polonesa, né, acabou amenizando essa revolta, né, que aconteceu. Quem não podia pagar ia até, né, o chafariz abastecer o seu barrilote, né? Quem não optava em contratar, né, um imigrante, comprava, né, do pipeiro. Bom, ainda sobre abastecimento de água, né, em 23 de setembro de 1899, já pós-proclamação aí da República, o prefeito, né, o Cícero Gonçalves Marques, ele lança o primeiro edital de concorrência para implantação do sistema de abastecimento de água potável na cidade. Nenhuma proposta foi apresentada. Esse edital ele foi prorrogado até dia 28 de fevereiro de 1900 e, mesmo assim, nenhuma outra proposta foi apresentada, né? O que se falava na época que era um serviço difícil, que era tudo muito caro, não existia know-how, né, para as empresas, né, disponíveis, né, as empreiteiras disponíveis, não tinham know-how para levar adiante esse serviço, né? Inclusive, essa questão da água, né, já vou comentar da questão do esgoto, né, mas esse edital foi a última atuação, né, a última iniciativa formal, né, do município em relação à questão aí de água e esgoto, né, de saneamento, né, nos moldes da época, né. Em 1903, esse serviço passou a ser responsabilidade do governo do Estado, né? Tanto detalhe aí para o Vicente Machado, que foi tendo como referência aí a experiência de São Paulo, né? Criou um projeto de lei que o governo do Estado ficaria responsável por esses serviços, né? E mais tarde, né, viria a agência de águas e depois, né, na década de 60, a Sanepar, que vigora até hoje, né. Então, nesse período 1871-1900, sobre a coleta de esgoto, que eram, né, pensados separadamente, né, existem outras questões aí também bem interessantes que até entra no que a Audrey, né, chamou a atenção aí no início da apresentação, né, porque a questão do esgoto também, né, após o relatório do Carlos de Carvalho, ficou sob a batuta do
legislativo municipal, mas praticamente ficou fora da agenda, nem se falava disso, né? Então, na época, predominava assim as famigeradas casinhas, né? Pouquíssimas casas dispunham de banheiros internos, né? Então era um luxo, né? Naquela época, uma casa ter banheiro, né? Era tudo a casinha do quintal. Só com o tempo, né? Principalmente no centro da cidade, né? As casas foram aos poucos aí tendo banheiros internos, né? As próprias técnicas de construção civil, né, que foram surgindo na época, né, passaram a proporcionar, né, quem tinha como pagar, né, fazer banheiros internos, né, com encanamentos, e esses encanamentos eles eram interligados aí a fossas rasas, né? Então era tudo muito precário, dava muito problema, né? E em 1886, até para não dizer assim que pouco se falava, chegou a ter, né, um convênio, né, para limpeza dessas fossas, né, e também coleta de lixo, né? A primeira vez que se pensou, né, em coleta de lixo, né? O nome da empresa era Empresa Sanitária, né? Era o nome do dono dessa empresa, um alemão chamado Karl Wastermann, e assim, poucos registros, né, desse convênio, né, que existem aí disponíveis, e também foi algo que não foi para frente, né, durou muito pouco e a coisa ficou, né, do jeito né, ficou do jeito que sempre esteve, né, estagnado. Então, e é interessante pensar que nessa época, né, final aí dos anos 80, do século XIX, é um contexto aí de fim da escravidão, né, da abolição da escravatura, isso da proclamação da República, né? Esse trabalho de coleta, de despejo, né, de dejetos, que envolvia a questão das fossas, eram feitos por trabalhadores escravizados, né? Não tinha mais pessoas para fazer esse trabalho. Poucos se dispunham a fazer esse trabalho, né? Então, foi nesse contexto que surgiu um personagem aí curioso, né? O nome dele é Francisco Castellano, uma caricatura, né? Então, eu vou contar essa história, até já peço desculpa por alguns termos, assim, mas é interessante, né? Eu tenho que falar. Então, essa pessoa era um encanador, né, na época, que ele via isso e ele pensou assim, puxa vida, precisa de alguém para fazer essa limpeza. Daí o que ele fez? Ele inventou, né, uma engenhoca, uma máquina de sucção para limpar essas fossas, né? Ele carregava essa máquina numa carroça puxada, né, por 2 burricos e ia de casa em casa realizar reparos, né, nos encanamentos e fazer a sucção, né, via manivela, né, manual, né, dessas fossas. O Francisco Castellano, ele é o precursor do sistema do serviço limpa-fossa em Curitiba. Não, o Roto-Rooter né, que é desentupimento, né, é o serviço limpa-fossa, né? Então ele é o precursor, quem inventou, quem trouxe esse serviço para a cidade, né? Talvez até no estado, no Brasil, né, isso teria que ver, né? Mas ele inventou isso, né? E ele viu uma forma de lucrar, ele ficou rico com isso, né? E no começo, né, quando ele começou com essa ideia, né, os clientes, as pessoas, né, da rua, ele era conhecido como Chico Bosta, né? Era o Chico Bosta, né? Era pejorativamente. Curitiba já era uma cidade muito chique, né, naquela época, então, né, era o Chico Bosta, né? Então, só que, né,
Então, o jornalista Dante Mendonça, numa matéria publicada em agosto de 2014, ele escreve o seguinte, né? Francisco Castellano era proprietário de uma empresa sanitária e limpa-fossas de Curitiba. El Bosteiro enriqueceu trabalhando e conduzindo pessoalmente seus negócios na boleia de uma carroça que recolhia os produtos e subprodutos dos penicos. Se fosse hoje, seria o maior acionista da Sanepar. Quando pobre, ou quando microempresário das fossas, era chamado de Chico Bosta. No início do século passado, porém, ficou rico. Ficou tão rico que os invejosos começaram a tratá-lo de Barão da Bosta. Enriqueceu. Começou a se vestir com tecidos ingleses dos melhores alfaiates. Contudo, não entregou as rédeas da empresa. Para os trabalhos mais fedorentos, contratou alguns ajudantes, também chamados de Los Bosteiros. Os historiadores não confirmam, porém, temos todos os indícios que nasceu em Curitiba o ditado popular: a inveja é uma bosta. Interessante, né, essa história, né? Então, a história do Chico Castellano, ela revela assim algumas curiosidades, porque, né, além da genialidade, né, é uma coisa bem, né, imagina, você vê um determinado problema e a partir dali você, né, isso sim que é empreendedorismo, né, empreendeu mesmo, né? Mas como eu falei, né, Curitiba, né, já naquela época já era chique, né, o sucesso, né, nos negócios do Francisco Castellano não foi suficiente para ele ser aceito, né, pela finesse curitibana, né? Acho que eles passavam mal por causa do cheiro, né? Enfim, então faltou glamour aí, né, pro Chico Castellano, né? Tanto que o título de nobreza dele, né, enquanto plebeu, Chico Bosta, né? Depois, né, de nobre, Barão da Bosta, né? Então, o Dante Mendonça ele prossegue nessa matéria dizendo o seguinte: para a burguesia da época, o que se encharcava de perfumes franceses e andava pelas ruas de nariz empinado, especialmente em função do cheirume, aquele foi um pobre coitado que literalmente saiu da merda. Primeiro Castellano de nome, depois Chico Bosta, e para os que morriam de inveja, Barão da Bosta. Hoje, no bairro Cajuru, tem uma rua chamada Francisco Castellano, mas não dá para saber se trata aí da mesma pessoa, se é uma homenagem, né, à mesma pessoa. Aí. Fala para o Ricardo aí um tema de monografia aí, né? Lá para o NEP. Bom, então, para concluir, a experiência dos sistemas de água e esgoto em Curitiba, ele pode ser compreendido aí à luz de alguns conceitos aí do sociólogo Pierre Bourdieu, né? É possível identificar nesse contexto campos sociais, né, que são microcosmos aí relativamente, né, espaços relativamente autônomos que dispõem de lógicas próprias e que esses espaços eles emergem das diferenciações sociais, ou seja, né, são espaços de luta, né, espaços em que capitais sociais são distribuídos de maneira desigual e que conflitos, né, inúmeros conflitos, não simbólicos e concretos, emergem, né, ocorrem nesses espaços, né? Então, interesses são identificados aí nesse contexto, né? E a questão da abolição da escravidão, a proclamação da República, né, e todas os surtos epidêmicos no início do século XX, né, foram eventos decisivos aí, né, nessa conjuntura, né, em que os serviços de água e esgoto,
passaram a ser almejados, planejados e regulamentados, regulamentados e implantados, né, no Brasil como um todo. Em Curitiba também não foi diferente, né? E nesse sentido, governantes, legisladores, engenheiros, comerciantes, imigrantes, funcionários públicos, né, e, no geral, os usuários né, dos serviços, né, de água e de esgoto, eles estiveram envolvidos nessas iniciativas, né, entre 1871 e 1900, da mesma forma aí que instituições como o governo provincial e a Câmara Municipal, né, e vigoraram interesses vigoraram aí nesse contexto, né. Então, na experiência curitibana, é possível identificar, né, em termos de campos sociais, o campo político, o campo empresarial e o campo profissional, né? Então, assim, o prestígio de governantes e legisladores junto à comunidade, o lucro a partir da implantação e exploração, né, de vultosas obras de infraestrutura, né, a proliferação de fossas das residências, a recusa em pagar mais impostos e a economia por meio de preços baixos e salários, né, também baixos, né, eles podem ser compreendidos enquanto interesses que mobilizaram aí, né, capitais e fomentaram conflitos na Curitiba do final do século XIX, né? Então, num panorama de campos, capitais e conflitos, a temática do poder ela é inerente. Então, surge um campo do poder e a Câmara Municipal, né, a partir de 1885 até 1900, ela foi expressão desse campo de poder, sobretudo na sua atuação aí, burocrática, né, por meio da mediação de concordâncias, desavenças, né, bem como da emissão de decisões formais sob o ponto de vista burocrático, né, orçamentos, estudos, contratos, concessões, taxações, né. Então, a Câmara Municipal ela foi uma expressão, né, daquilo que, teoricamente, a gente pode compreender, pode definir enquanto campo de poder, né. E, mais tarde, essa função, essa incumbência, ela vai passar a ser exercida, né, pelo governo do Estado, né, a partir aí da lei número 506, né, da autoria do deputado Vicente Machado, né, em 2 de abril de 1903. Né? Então, governo provincial, Câmara Municipal e governo estadual, né, e que, mais tarde, aí, meados do século XX, vai abrir espaço aí para as empresas mistas de saneamento que vigoram no país até hoje. Seria isso. Obrigado pela atenção. Antes do Fernando dar um último comentário, eu queria cortar o professor Marcos, mas não consegui, né? Porque estava muito interessante a história, agradecer. Obrigado. A originalidade, né, a reverência do seu tema. O que é nosso, né, professor? Pois é. E quando se faz uma sociologia da arquitetura, né, a gente também consegue fazer uma sociologia da bosta. Assim como o cheiro é um problema atual para algumas pessoas, enfim, os problemas de saneamento também são, né? Sim. Então, a atualidade do seu trabalho é muito interessante, embora você esteja olhando lá para o, né, 1800 e pouco, como é ainda atual, como ainda é um problema, né? A gente ainda conversa sobre essa questão da publicização do prejuízo, né? Exatamente, e a questão do saneamento, principalmente da água e do esgoto, ao mesmo tempo, né, que o saneamento ambiental hoje é um consenso, há uma contradição muito grande, porque há um déficit de saneamento muito grande no Brasil, né, em determinadas regiões. No geral, ainda há muito grande, e há um déficit muito grande. E são serviços que não dão voto, né? São obras importantíssimas, mas que não têm visibilidade, né? Isso é uma questão aí
a ser explorada também aí pela sociologia política, pela ciência política. Bem, eu vou discordar um pouco do professor Marcos, porque o teu tema é bem atual. Não, bem atual. Se a gente olhar algumas relações entre o público e o privado, PPP, né, você vê a tentativa naqueles contratos, né, do Estado fazer até o município fazer até um momento, até o chafariz daí em diante vira um comércio, vira um negócio. A gente consegue ver outros elementos como a socialização do prejuízo e a privatização do lucro, né? Já havia essa tentativa nessa época. E, quando eu passar na rua, agora eu vou olhar chafariz de forma diferente. É que até então eu passava e via alguma coisa, assim, agora não sei se vou rir, não vou lembrar. Mas e existem lugares aí, algumas comunidades, que se um chafariz seria muito bem-vindo nesse momento, né, que não tem água, não tem nada. Mas o trabalho do do professor Marcos, sociologicamente falando, ele também, embora seja cientista político, também sou sociólogo, me permite ver alguns elementos bastante interessantes. Por exemplo, um deles é que o conceito de classe não está só preso à remuneração, ao dinheiro, ela é simbólica também. A gente percebe aí Bourdieu bem forte nisso, um diálogo com Durkheim, né, no fato social, né, achei muito interessante, assim, embora nós sabemos que o Bourdieu ele tem um pouco dos três, né, ele pode dialogar com Marx, com Weber, com Durkheim e tal, né, com a ideia de campos. E uma coisa muito interessante que eu vi uma vez um professor, quando eu fazia mestrado em sociologia, e você fez bem, interessante isso. Todo mundo que vai falar de campos fala de hábitos. E, às vezes, não é necessário falar de campos e hábitos ao mesmo tempo. Então, eu achei muito interessante essa relação que você trouxe, a construção de mostrar, olha, os campos, a luta entre os campos e dentro do campo, né, que é uma coisa muito, muito interessante. Então, ele é um trabalho que fala dessa parte de construção de uma política pública a partir de uma perspectiva sociológica, muito bem construída e muito engraçada também, né? Tem hora que tinha que parar para rir, não conseguia. Então, achei muito interessante e parabéns, né, pela construção teórica, metodológica do teu texto. Obrigado, Fernando. Né? Fernando, quem tive a honra de ser professor lá na Uninter. E essa questão dos campos sociais do Bourdieu é uma discussão que eu estou tentando trazer para a tese de doutorado, né, que o meu objeto de tese de doutorado é a Sanepar, né, inclusive foi o que me motivou, né, trazer essa questão para essa conferência na Câmara Municipal, né, até procurei algo mais atual, assim, né, não encontrei, daí me deparei, né, com essa questão, falei, puxa, é bem interessante e cabe, né, com o que eu estou fazendo, né, porque essa discussão que envolve, né, os campos sociais, a questão do campo do poder, a Sanepar, ela expressa essa estrutura, né? A Sanepar ela é uma expressão perfeita do campo do poder e uma expressão bem acabada, né? Diferente mais formal, né? Diferente dessa época, né? A própria composição, né, do corpo administrativo da Sanepar, ela revela isso, né? Você tem, né, uma parte que é do Estado, você tem representantes, né, do setor privado, representantes dos trabalhadores. Então é um espaço de conflito assim bem significativo, né? E é o que eu estou tentando aí desenvolver, né? Vou procurar desenvolver ao longo aí dos 4 anos, dos 3 anos e meio que tenho pela frente. Obrigada, professor Marcos. Eu que agradeço.